E sobre esse assunto, a gente vai conversar com a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota. Fernanda Manhota, vem para cá, boa tarde para você, uma excelente semana. Olha, essa tensão, apesar de muita gente falar, é ameaça, Donald Trump vai, ameaça, tira ameaça, quer dizer, essa história não para de escalar. Onde vamos chegar e o que tem de fato, de concreto, nessa história toda, na sua avaliação, Manhota? Pois é, Débora, boa tarde a você, ao Yuri, a todos que nos acompanham. Ótima semana para todos nós. Olha, Débora, são várias camadas e camadas bem complexas, né? A gente tem hoje um processo de endurecimento claro do regime Trump, do governo Trump contra o regime de Nicolás Maduro. Isso se manifesta não só nessa escalada retórica, como também na quantidade de ações circunscritas que já foram realizadas, então ataques a embarcações, né, e uma série de outras ações feitas, sobretudo, nas águas internacionais. Além disso, a gente começa a perceber que o governo dos Estados Unidos, de certa maneira, equilibra ao mesmo tempo dois grupos, né, que fazem parte dessa administração, um grupo bastante vocal anti-regime, ligado mais a essa questão de mudança de orientação política da Venezuela. Então, são os defensores de que Maduro deve deixar o poder e que acreditam que isso beneficiaria os Estados Unidos e a região de uma maneira mais ampla, inclusive vários deles exilados, imigrantes que vieram da Venezuela e que hoje têm grande ascensão sobre o governo Trump. E, de outro lado, você tem a ala mais ligada aos interesses econômicos, que muitas vezes aproveitam, né, o protagonismo que o presidente Trump dá ao tema do petróleo para colocar na mesa, né, o papel que a Venezuela desempenha nessa questão. Então, seja por mudança de regime, seja por interesse econômico ligado ao petróleo e às empresas americanas que fazem esse tipo de trabalho, a gente não pode ignorar que há razões, né, sob a ótica dos Estados Unidos, para que eles dediquem algum tipo de atenção à Venezuela. A gente percebe também que a movimentação que acontece nesse momento dos dois lados é uma movimentação que começou no campo bilateral, quer dizer, eles estão falando diretamente entre si, enviando recados daqui e dali, mas que agora começa a abarcar outros níveis de diálogo, né? Quer dizer, a gente começou apenas circunscrito aos interesses dos dois lados e agora a gente começa a ver triangulação com aliados para dizer, né, no mínimo, a gente teve hoje, por exemplo, a Argentina saindo em defesa da abordagem de Trump, então um aliado regional do governo dos Estados Unidos, com Milei. A gente tem do outro lado Rússia e China acompanhando essa história de perto, porque a depender do encaminhamento, nós sabemos que esses são dois players que devem, de alguma maneira, atender às demandas venezuelanas. E eu diria que até no campo internacional mais institucional, isso começa a gerar repercussões, o que dá o tom dessa escalada em múltiplas frentes. A Argentina hoje, quando falou sobre essa questão envolvendo a crise entre os dois países, evocou o Tribunal Penal Internacional. Então, atribuiu ao TPI a responsabilidade de culpabilizar, de acompanhar, de condenar eventualmente Maduro pelos excessos que ele cometeria então à frente do governo da Venezuela. Ao mesmo tempo, a própria Venezuela buscou apoio em uma outra organização, que é a OPEP, ligada aos interesses do petróleo, para tentar conter via, né, OPEP essa tentativa mais dura, né, mais ambiciosa dos Estados Unidos contra o país de Maduro. Então, tudo isso, se a gente olhar para a dimensão de deslocamento de forças armadas, né, de equipamentos e recursos militares, se a gente olhar para os diálogos envolvendo parceiros regionais e extra-regionais, se a gente olhar para a própria posição que os países estão adotando, engajando estruturas internacionais de vários tipos, tudo dá a entender que essa é uma ameaça real, uma ameaça concreta. Se ela vai para as vias de fato, Débora, vai depender muito desse cálculo de custo-benefício e para os Estados Unidos, claro, e da capacidade de oferecer
algum tipo de concessão pelo lado venezuelano. É uma relação assimétrica, né? Os Estados Unidos, nesse sentido, desfrutam da vantagem de que são uma potência na região, uma potência econômica, militar, que não só conseguem estrangular economicamente, mas também tem vantagem do ponto de vista geoestratégico sobre a Venezuela e que, portanto, nesse processo de barganha, tendem a conseguir construir com a Venezuela condições mais favoráveis para si. Por outro lado, a Venezuela, embora seja um país mais fraco, tem a seu favor o fato de que ela pode internacionalizar essa crise a partir de diálogo com justamente seus parceiros estratégicos, que são adversários internacionais dos Estados Unidos, seja a Rússia, seja a China. Então, o que a gente está acompanhando agora é uma tentativa de desenrolar dessa crise sem que de fato seja necessário ou que se apresente, né, alguma saída mais agressiva, até porque quando esse cálculo de custo-benefício é feito pelos dois lados, ele precisa levar em conta as componentes domésticas, né? Quer dizer, o presidente Trump, como a Mari destacava anteriormente, ele também não está numa posição confortável, porque é bom lembrar, os republicanos hoje do establishment, que são justamente os trumpistas, diferente do que eram lá os republicanos do início dos anos 2000, assumiram um perfil mais não intervencionista, tem tido uma abordagem mais propensa a um certo isolamento dos Estados Unidos. Não são os falcões lá do início dos anos 2000, daquele período pós-11 de setembro, que entendiam naturalmente que fazia parte do escopo de ação internacional do país intervir sobre questões globais, promover mudança de regime. Hoje é bem diferente. Então, até para que os Estados Unidos se engajassem numa ação mais direta na Venezuela, seria necessário gerar um convencimento interno do presidente Trump, não só do ponto de vista da opinião pública, mas também da sua própria base, né, dos seus próprios aliados. Isso não é dado, isso não é uma característica que foi herdada naturalmente pelo Trump. Aliás, é contraditório com o que ele próprio defendeu até hoje no primeiro governo e durante a própria campanha do segundo mandato. Então, eu diria que esse processo de custo-benefício também passa por entender se, independente de ter os recursos materiais de poder, porque de fato os Estados Unidos têm para fazer alguma coisa contra a Venezuela, se o capital político vale esse esforço, se os Estados Unidos vão assumir isso como uma prioridade estratégica que vai, de alguma maneira, gerar um debate interno que pode, inclusive, fragilizar o presidente Trump, que já não tem boa popularidade nesse momento, e que vai ter que subir aos palanques para fazer eleição de meio de mandato com um monte de gente no decorrer do ano que vem. E, por fim, pensando do lado de Maduro, a gente via agora as cenas, né, de Caracas, com apoiadores nas ruas, mas a gente sabe que regimes desse tipo, em geral, se sustentam enquanto não existe um racha interno. Se os Estados Unidos, com tudo isso, conseguirem abrir uma janela de oportunidade para que dentro do próprio regime algumas alas se sintam fortalecidas e eventualmente possam promover dissidências, isso pode também comprometer a continuidade dos interesses do regime Maduro dentro da Venezuela. A gente sabe que até hoje as tentativas todas de substituição desse regime não deram certo porque um extrato muito importante, que é o extrato militar, não foi efetivamente embarcado. Ele não comprou a ideia de se levantar contra a administração. E isso fez a diferença para que a administração continuasse no poder. Se isso, eventualmente, agora, se essa escalada de crise alterar esse cenário e, de repente, por um certo oportunismo momentâneo, certos estratos relevantes, como, por exemplo, dentro das Forças Armadas, entenderem que há espaço para um levante, isso eventualmente também fragiliza o governo Maduro. Então, resumindo a ópera, sim, estamos mais perto do que já estivemos de uma crise real. Há vários indícios no campo das palavras e das ações para reforçar essa preocupação, mas eu diria que, para bater esse martelo, os cálculos agora dos dois lados são do ponto de vista interno, doméstico, das fissuras que cada um desses dois líderes pretendem e podem administrar dentro dos seus próprios países. Débora e Yuri.